Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 14 de agosto, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente é muito bom começar mais uma terça-feira na sua presença, na sua companhia. Então, desde já, eu agradeço a você que está aí ligadinho acompanhando o nosso programa de hoje e já te faço aquele convite que você já sabe também, de acompanhar a gente, ficar juntinho aqui na mesa de debates até meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que gera polêmica e divide opiniões em todos os lugares do mundo. A gente vai falar sobre o aborto. A gente continua falando também sobre saúde com o nosso outro tema, que é sobre o Dia do Cardiologista. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé Lúcio, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, Rogério e Lúcio, companheiro de bancada. Bom dia, colega Juliano, na comissão de advogado. Tem feito um trabalho excelente lá no AB, reconhecido por todos. Parabéns, viu, pela sua competência, pelo seu profissionalismo. E a mulher precisa realmente de uma comissão bem dinâmica. Você tem desenvolvido esse trabalho. Parabéns, o ilustre convidado. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhoras telespectadoras. Um assunto hoje da maior importância e que vai causar muita polêmica, né? Sim. É exatamente a questão do aborto, descriminalização. Está pendente de uma decisão no Supremo Tribunal Federal, também já tem alguma coisa, projeto de lei lá no Congresso, então vai ser realmente um tema muito delicado e interessa sobretudo as mulheres, né, e a família de um modo geral. Sim. Então, tenho certeza que a audiência hoje é bastante expressiva e todos os telespectadores ficarão ligados até o fim do programa para assistir o que for falado aqui neste programa de hoje. Obrigado, Zé. Bom dia, Pasqualino, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Bem-vindo de volta à terça-feira, né? Sim, quinta, sexta, o dia que chamar, tá prontidão sempre, né? Meu amigo Zé Lúcio de bancada, bom dia. Doutora Juliana, doutor Luiz Antônio Avelar, a todo mundo que nos assiste nesse momento, fazer um programa bem dinâmico hoje. Obrigado. Bom, agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. Eles que têm um desafio, né, de levar a informação de alto nível para você aí de casa. A gente recebe a presidente da Comissão da Mulher, advogada, a Juliana Rosa Gonzaga. Bom dia. Bom dia. É um prazer te receber. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E a gente recebe também o cardiologista e presidente da Sociedade Leste Mineira de Cardiologia, Dr. Luiz Antônio Avelar. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Zé Lúcio, Rogério, doutora Juliana também. Vamos ver o que nós vamos ouvir aqui hoje, nesta divergência que tem sobre isso, né? Eu quero boas ver falas. A opinião do senhor também. Nós vamos falar sobre o Dia do Cardiologista, sobre um evento que está para acontecer aí, o 5º Endocordes. Perfeito, obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, a descriminalização do aborto é uma discussão que virou audiência pública no Supremo Tribunal Federal, como o Zé Lúcio já adiantou, e essa é uma discussão que já faz parte da sociedade há muito tempo, e hoje aqui na mesa de debates a gente tem o desafio, né, de tentar esclarecer ainda mais esse tema para você aí de casa. Doutora Juliana, eu queria que a gente começasse explicando qual que é a atual condição do aborto na sociedade brasileira hoje. Tá, bom dia. Hoje em dia, o Código Penal prevê, no seu artigo 124, é punível o autoaborto, que é o quê? É a indução voluntária feita pela mulher ou que a mulher consinta que um terceiro faça o aborto nela. E no seu artigo 125 e 126 é a punição do terceiro que provoca o aborto na mulher, na gestante, com ou sem o consentimento dela. Atualmente, o próprio Código Penal já prevê algumas possibilidades em que não há a punição de um aborto, que são quais? O artigo 128, no seu inciso 1º, ele autoriza o aborto que a gente chama de aborto necessário ou terapêutico, que é o aborto quando se tem risco de vida para a mãe, que aí é liberado a que seja feito. O artigo 128, em seu inciso 2, autoriza o aborto humanitário, que é o aborto que é a interrupção de uma gravidez decorrente de um estupro, de uma violência sexual.
E, atualmente, o STF, na ADPF número 54, autorizou também a realização do aborto, que é chamado de aborto eugênico, que é nos casos em que o feto é anencéfalo, por não ter a menor expectativa de vida após o nascimento, foi liberada a realização. E temos, hoje em dia, a ADPF 442, em que está discutida a criminalização ou a descriminalização do aborto, do autoaborto, que é a indução pela mulher, ou o consentimento, até a 12ª semana. Até a 12ª. Até a 12ª. Eu imagino que o tema seja muito profundo, muito complexo. E aí, a gente estava comentando aqui nos bastidores, que enquanto homem é muito difícil a gente se colocar no lugar de uma mulher que vá sofrer ou que queira sofrer tal ação. Mesmo com os métodos contraceptivos existentes, existem os casos de aborto que a pessoa teve um relacionamento curto ou às vezes nem conhece direito a pessoa e tal, ela opta por isso, mesmo com todos os métodos contraceptivos? Mesmo com todos os métodos contraceptivos, que são pílula anticoncepcional, utilização de preservativo, que a gente deve lembrar que, além de uma gravidez, é importante a utilização para se prevenir doenças, do DIU e a pílula do dia seguinte, conhecida. Existe um estudo em que são realizados 230 mil abortos por ano no país. Nossa, 230 mil ano. Ok, e aí ele vai compreender os... Legal e ilegal. Ok. Na verdade, a pesquisa, eu não consegui encontrar dados, ela é teoricamente empírica. Entendi. Mas foi a única que eu consegui os dados. Okay. Eu vejo, isso todos debatem, já houve até audiência pública lá no Supremo Tribunal Federal, mas é um assunto estritamente para mim, de interesse das mulheres. Porque a mulher que tem que decidir, e se ela chega a fazer a necessidade de um aborto, é porque ela tem as razões dela, né? Ou seja, de saúde, ou seja, o aborto necessário, ou seja, através de um estupro, de violência, tanto estupro pode ser de terceiro estranho, ou do próprio marido, pode sofrer do namorado, pode ser estuprado por pessoas, até da relação, e de repente ela cria uma situação ou um trauma e deseja fazer o aborto. E é uma situação, Caio, isso não é nada novo, não. Não é nada novo, não. Isso já foi tratado, Rogério, em 1830, no Império ainda, no Código Penal. Então já se tratava, a população era menor e tal, entendeu? Não tinha preservativo, não tinha anticoncepcional, não tinha nada, já era um motivo de preocupação. Mas só era punido, no Código Penal da época, do Império, lá em 1830, há quase 200 anos atrás, no caso do aborto provocado por terceiro. Então, o autoaborto não era punido, como também, agora também não é punido, é só para o terceiro e tem o necessário. Então, a preocupação, eu acho que tem que haver um interesse maior da coletividade feminina. Não adianta, eu acho que a gente está tratando um assunto aqui, eu gosto eu só quero falar generalizado, entendeu? Porque eu jamais vou me colocar a favor ou contra, porque eu não dependo de aborto em situação nenhuma, eu sou um homem, Agora a mulher sim, que gera o filho. E é importante, Juliano, também dizer que o Código Penal não faz diferença aí se está ali na formação ainda embrionária, tá certo? É intrauterino de até 2 meses, o feto de 2 a 4 meses, e depois o embrião, que é até de 4 até o parto. Então isso não faz diferença nenhuma. Porque tem gente que fala, antes da formação e tal, eu acho que é legal, pode fazer. Entendeu? Não tem distinção. Para a lei, desde que houve a concepção, o aborto está aí previsto, o necessário, os legais, por médico, quando há ameaça à saúde da mulher e quando há outras situações de risco, Então pode fazer, é legal, não há problema, não há punição. Mas desde que houve a concepção, de uma forma, aí pode ser criminalizado. Entendeu? Então é uma situação realmente muito delicada, que eu acho que merece muitas discussões, como nós estamos discutindo aqui, para levar que todos sejam realmente envolvidos nisso aí. A família,
os pais, os casais. E o problema maior, né, quando vê uma situação dessa aí, criança. Porque isso não vai acabar. Eu estava olhando a estatística, Rogério. Em 2016, apenas 1% dos abortos eram legais. Então significa que 99% foram abortos ilegais. E teve uma senhora que queria fazer o aborto, entrou com um pedido legal ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não aceitou, e ela estava com a intenção que eu falo, é a mulher que tem que decidir, ela não queria o filho, acabou, gente, não adianta querer, entendeu? O que ela fez? Foi para a Colômbia e fez o aborto lá legalmente. O que eu queria perguntar, doutora Juliana, é assim, dentro desse universo de 230 mil, vamos considerar esse número, a taxa de mortalidade é muito alta, porque eu imagino que isso seja até um caso de saúde pública. Se eu tenho locais que não têm, eu vou colocar aqui vigilância, seja sanitário ou não, que não tem a mínima condição de dar um suporte à mulher, enquanto ela optar por isso, ok? Tem algum número dessa mortalidade? A gente pode continuar daqui a pouquinho? Pode. Desculpa te interromper, mas a gente precisa ir para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Rogério, você poderia refazer sua pergunta para quem chegou agora? Opa, claro. Os riscos, né, que a pessoa que se dispõe a fazer o aborto corre, porque são clínicas que teoricamente não tem vigilância nenhuma, não se sabe se o profissional que vai atuar naquela operação é uma pessoa capacitada, então eu imagino que os riscos devam ser muito altos, né? Com certeza. São sempre que é um aborto que é realizado para interromper uma gravidez oriunda de uma relação que a mulher desejou, que ela quis e que foi lá e fez, que ela não tinha problema nenhum, é um feto saudável que feito pela mulher. Essa gravidez, a lei não autoriza que ela seja interrompida. Para ela interromper, ela teria que buscar uma clínica clandestina. E, com certeza, existem vários riscos e cada vez maior o número de mulheres que chegam a óbito decorrente desses procedimentos, não só de clínicas, também de mulheres que tomam remédio e ficam em casa esperando para ver efeitos e acabam indo para o hospital depois que passam mal. Eu só queria fazer um adendo que isso é muito importante devido às condições de higiene. Eu queria até, se vocês me permitem corrigir, que não seriam clínicas, seriam locais, né? Porque as clínicas têm tantas regras que têm que ser cumpridas para elas existirem, sim, legal, né? É clínica. Principalmente sobre higiene, sobre vigilância, etc. Todas as regras que ela tem que existir, e esses locais não. Então, por isso eu queria mais que a gente falasse sobre locais e não necessariamente, não clínicas, porque eles não têm as mínimas condições de higiene, até porque eles são ilegais. Eles não podem nem a vigilância lá, porque são ilegais. Então, não tem que passar por essas normas e todas as suas normatizações que as clínicas verdadeiras precisam ter, né? Então, esses locais, o risco é muito grande. Porque tem que saber, o que eu digo, isso é um assunto que tem que ser tratado da mulher, de foro íntimo, né? Por quê? O que leva a mulher a fazer aborto? Entendeu? Questão de saúde. Não quer que o pai ou a mãe tenha conhecimento para não perder o emprego, para não perder uma promoção, ou foi um fruto aí de um ato de violência e ela realmente não quer ter. Eu acho que nesse caso a mulher está precisando de tratamento e de orientação. Por isso que eu acho que deveria, em vez de querer criminalizar, a gente sabe, tem as pessoas mais esclarecidas, tem as menos esclarecidas. As que estão numa classe econômica melhor e as que estão numa situação mais difícil, né? E a gente vê, infelizmente, aqui, recentemente nós vimos mães atirando os filhos em latões de lixo. Não é uma pessoa normal. Essa pessoa está precisando de tratamento. Por que ela jogou? O que levou ela a jogar um bebê no lixo? Se poderia procurar uma entidade, fazer uma doação, entendeu? Na realidade é aqui esconder a criança. Tem pessoas que escondem até a barriga, entendeu? Então eu acho que, em vez de ficar discutindo isso aqui, vamos discutir a forma de tratamentos, que às vezes, dependendo, convence a mulher a ter o filho, a tratar a importância de ter um filho, de ser mãe. O Estado dá a condição para ela ter esse filho, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante
tratar as condições, dar tratamento à gestante. Acho que isso é muito falho. Acho que é importante porque também, isso seria melhor, né, do que querer punir as pessoas. Pô, tem pessoas que têm um filho sem saber e não tá, e aí não quer que o pai e a mãe tenham conhecimento, fica com medo de apanhar, sei lá qual a razão, né? A punição pela punição, acho que você tem razão. Mas a liberação também tem vários vieses, né? Agora, eu acho que no nosso país, principalmente, nós temos que falar daqui, de onde nós estamos, passa por todo um processo de educação, de cultura, tudo isso, né? Porque a partir do momento que a pessoa também desejou, de alguma forma, ter aquele filho, né, que a doutora até acabou de falar, a Juliana acabou de falar sobre isso, né, e depois ela vai querer retirar aquilo que ela mesma quis ter. Se a gente começar a pensar, ela tem direito de tirar e tal, também teve o mesmo direito anterior de resolver o que queria e o que não queria fazer. Aqueles aspectos dos que são... ela não desejou ter aquele filho é uma coisa, mas daqueles outros aspectos a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que passa muito por educação, passa muito por condições de trabalho, muito por cultura, porque se nós encontramos fetos em latas de lixo, se houver a descriminalização, nós vamos encontrar muito mais. Doutor, eu acho que faz tempo já que a relação sexual deixou de ser algo estritamente relacionado com a reprodução. Né? Hoje em dia as pessoas usam isso como uma atitude de recreação até mesmo, né? Lazer. Então, não quer dizer que ela, no momento que ela transou, ela teve a vontade de ter um filho. E depois, o Estado ele só interfere agora, enquanto a mulher tem a decisão ou não de ter o filho, mas depois que ele nasce. Então, aí é que tá. Na verdade, eu concordo com o que foi falado, que o mais importante, deve-se discutir a descriminalização ou não deve, mas aliado a isso, deve ser feito todo um trabalho de educação para que as pessoas entendam que, você realmente não quero um filho. Tudo bem, existe o anticoncepcional, existe o DIU. Outro fato importante, a camisinha deve ser utilizada não só para evitar a gravidez, mas também para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Igual estávamos conversando aqui, que vem aumentando o índice de HIV. Você imagina em pessoas que não estão mais no período fértil. E aí, isso só mostra que as pessoas utilizam a camisinha simplesmente para se evitar uma gravidez. Só que não pode. E é isso, essa educação que a gente tem que passar para eles. Doutora, eu me questiono até que ponto a descriminalização pode ajudar a evitar o aborto. Porque a gente sabe que quem quer fazer o aborto vai fazer e acontece de uma forma clandestina, as pessoas se escondem. Mas a partir de um momento, numa hipótese, que o Estado assumiria essa responsabilidade, ele daria todo amparo, inclusive psicológico, para essas mães e talvez, quem sabe, até conseguiria mudar a opinião dela a respeito sobre o aborto. Isso poderia acontecer? Na verdade, diminuir a quantidade de abortos, mudar a cabeça da mulher, se ela vai fazer ou não o aborto, seria apenas com a educação prévia. O que pode acontecer seria que, com certeza, o número de mulheres que vêm a óbito decorrente de um aborto ilegal, isso irá reduzir. Mas o Estado tem, sim, que fazer a parte dele. E a mulher também tem que pensar nas responsabilidades dela. Qual a educação que a gente passa para os nossos filhos? Que todo ato tem uma consequência. E a gente vai ter que assumi-la. Óbvio, como o doutor Zé Lúcio falou, a gente não virar as costas para essa mulher. Tem que ser dado, sim, um suporte para ela, para que aí sim ela consiga decidir o que ela quer e o que ela não quer. E eu queria só discordar de um ponto que eu acho que isso é uma decisão da mulher, é o corpo dela. Só que não hoje em dia vem sendo cobrada cada vez mais a responsabilidade do pai na criação do filho. Então, eu acho que nada mais justo que a gente deixe também o pai opinar nessa decisão. Uma coisa que todo mundo que você ouve falar é que é o direito da mulher. Mas e o homem que quer aquele filho? A mulher vai decidir sozinha? Do mesmo jeito que não pode o homem, que não quer obrigar a mulher a realizar o aborto, eu acredito que a mulher também não pode decidir sozinha. Boa perspectiva.
Tem que ser humano. E aquele negócio, criminalizar, sempre criminalizar no Brasil, não sabe o que é criminalizar. Só manda para cadeia pobre, negro e de quem não tem condição. E que o rico nunca vai. Vai fazer aborto e não vai para cadeia e não vai criminalizar porque não chega lá. A verdade é essa. Então, no Brasil, tem que ter muito cuidado de criminalizar, que só criminaliza os pobres, os carentes, as pessoas que realmente não têm acesso à saúde, não têm acesso ao médico, entendeu? Então, esse não tem nem condição de ir no médico, às vezes faz aí um aborto no mato, num lugar qualquer, entendeu? Pega uma parteira, uma pessoa aborteira, que faz aí de qualquer maneira, sem higiene, porque não tem condição, não tem recurso, está no desespero. E aí só fazer isso uma lei para criminalizar o pobre, para criminalizar, entendeu? Vamos orientar, que é muito melhor, começa a orientar na escola. Vamos começar a orientar na escola, dar vaga para essa criança na escola, para essa menina na escola. E a gente sabe que muitos abortos são pessoas vulneráveis, são crianças, adolescentes. Então a gente só fala assim, mas só quer punir o pequeno, pobre. E não dá condições para ele se cuidar, não dá condições para ele estar preparado para ter filho. Entendeu? E acaba tendo filho de qualquer maneira que não tem nem o cara, não usa nem preservativo, porque não tem nem dinheiro para comprar o preservativo. Então a coisa realmente é muito séria, pô. Mas isso hoje em dia do preservativo não é mais uma desculpa. Nós temos que pensar em qualquer lugar você consegue o preservativo na sociedade, mas não pode haver tanta interferência do Estado no corpo de qualquer pessoa. Aqui todo esse monstro do Estado quer cuidar. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer. Ele não cuida de você, não trata de você, não te dá educação, não te dá saúde. Meu Deus do céu, vamos dar condições iguais para todo mundo. Está na condição que nós somos todos iguais perante a lei, mas a gente vê que na realidade, na prática, somos desiguais. Não tem ninguém igual. Eu sei que eu vim de pobre, eu sei que é a família pobre, eu sei que quer viver na pobreza. Você sair, não tem saúde, não tem escola para você, entendeu? Não tem uma orientação para você. Agora fica aí criando um negócio só para punir pobre, só para punir negro, só para punir pessoas que não têm condições e não dá acesso para eles à saúde, à orientação, entendeu? A gente vê que tem alguns programas bons aí de pessoas que estão com gravidez, mas atende 10% só, não atende 90%, entendeu? E hoje, coitada da mulher, como sofre a mulher? A mulher hoje tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, uma jornada absolutamente louca. Entendeu? Aí ela quer se dedicar mais ao filho, à gravidez, ela não tem, porque não deixa, tem que trabalhar. Você não viu agora um absurdo na reforma trabalhista dizer que mulher grávida e lactante pode trabalhar atividade insalubre? Ô, Caio, pelo amor de Deus, cara, vamos valorizar a mulher, vamos proteger a mulher, vamos proteger a criança. Entendeu? Vem uma reforma, mulher lactando, dependendo do atestado médico, pode trabalhar em atividade insalubre. Que coisa mais absurda, mais violenta contra a mulher, contra a criança, poxa. Onde está a cabeça desse pessoal que legislou, autorizou isso, rapaz? Como? Então a gente tem que ser coerente. Um país injusto, a desigualdade social abismal. Uns têm, e ficam uns gozando porque não sabe ler, não sabe escrever, mas não deu escola para ele, poxa. E esse que está gozando teve escola. Aprendeu a ler, teve bons professores, o outro não teve professor nenhum, não teve nem a chance de sentar na carteira da escola, nem um dia. Puxa vida, senhor. A gente tem que pensar em tudo, na sociedade de modo geral, na Constituição, que todos somos iguais perante a lei. Então vão dar saúde, vão dar escola para todo mundo, vão dar a mesma orientação para todo mundo, entendeu? Eu queria aproveitar isso aqui, Caio, porque tem esses abortos que são enquadrados como ilegais e punem, né? Como ela já citou, a gestante aí pode ser por 3 anos, quem faz aborto 4 anos, e dependendo aí da gravidade pode aumentar a pena. Mas tem casos que não é configurado como abortamento. Entendeu? Não é considerado abortamento. Que a gravidez tem que ser normal. Para ser considerado abortamento, tem que ser no óvulo ali, fecundou, tudo direitinho. Então, a gravidez normal, fez o abortamento, aí é ilegal. Mas quando a gravidez é anormal, ou seja, a interrupção da gravidez extrauterina no ovário, na fímbria, é fímbria mesmo, doutor, que pronuncia, né? Na fímbria, trompas ou na parte uterina. Se está formando a sua gravidez, é claro que o risco, né, da mulher que está fazendo, ela corre risco de morte até, e o bebê, o feto, o embrião também vai ter problema. Então, não é considerado aborto, certo? Não é considerado aborto ilegal. Ou da gravidez molar, formação degenerativa de óvulo fecundado.
essa também não é considerado crime, porque é anormal aí a fecundação. E também não configura aborto, uma vez que o produto de concepção não atinge vida própria, né? Não tem condição, o doutor aí pode explicar até melhor, né? Então tem essas diferenças também, que às vezes a pessoa põe tudo no meio balaio e acha que qualquer tipo de aborto, no ovário aqui e tal, vou fazer aborto. Não é aborto. É normal para proteger a saúde da gestante. A doutora Juliana, que já falou sobre os abortos permitidos, eu só queria fazer uma correção, Zé Lúcio, que as camisinhas hoje elas não têm custo, porque a própria vigilância tem um determinado setor lá, que ela distribui as camisinhas em locais de mais aglomeração, em períodos tipo carnaval, e hoje a pessoa que se quiser fazer cadastro lá, ela pode adquirir e receber essas camisinhas gratuitamente. Só fazer essa correção para as pessoas, o telespectador, saber, caso precise, existe essa possibilidade. Bom, doutora, a senhora faz parte de uma comissão da mulher advogada, né? Eu queria que a senhora falasse mais ou menos como que é o posicionamento dessas advogadas em relação a essa temática. Na verdade, atualmente, a instituição e nem a comissão, a gente tem um posicionamento firmado quanto ao assunto. A única coisa que a gente tem, que é consenso geral, tanto na comissão quanto na OAB, é sobre a importância da gente se debater o tema. Que não adianta... A gente, em 10 minutos, já conversamos. É uma questão de saúde pública? É. A descriminalização vai reduzir a quantidade de mortes que fazem abortos ilegais? Sim. Mas, ao mesmo tempo, até que ponto não se deve investir mais na educação da mulher para que ela não precise chegar a realizar um aborto? Que, mesmo o aborto sendo legal... É traumático para a mulher. Não é uma coisa que vou ali passear e fiz um aborto. Ela vai ter que carregar isso para sempre. Até que ponto essa mulher está preparada? Até para fazer um aborto legal. Então, a gente entende até que ponto, até quantas semanas que se considera que o nascituro tem direito à vida, até que ponto que não. São coisas que, igual, por exemplo, aqui no Brasil, a descriminalização seria até a 12ª semana. Outros países só até a 10ª. Então, eu acho que é um tema que envolve muita coisa para a gente simplificar ele e dizer, tem que fazer ou não tem que fazer. Eu acho que tem que estruturar o Estado primeiro, para aí pensarmos, vamos fazer, tudo bem. Então, tem educação? Tem saúde? Também não adianta falar, vamos descriminalizar e se os hospitais não estiverem emparelhados e com suporte para poder atender as mulheres. Você vai em hospital público, você vê a pessoa que está morrendo de câncer deitada na cama no meio do corredor. Eles vão ter, a mulher vai chegar lá e falar assim, eu vim fazer um aborto. A senhora aguarda 6 meses na fila. O aborto é só até a 12ª semana. Então, tem muita coisa para se discutir ainda. É a metáfora de trocar o pneu com o carro andando, né? E quando a gente fala de direitos, né, o direito da mulher de decidir por ela, etc., me vem também, todos nós temos os mesmos direitos, não importa a raça, credo, essas coisas todas. Fico pensando no direito daquele ser que está ali também, se ele também não teria o direito dele. Lógico, naquele momento ele não pode falar sobre os seus direitos, mas se ele não teria o direito dele também de continuar existindo. Bom, como a doutora disse, essa discussão ela ainda vai continuar em muitos âmbitos e durante muito tempo, mas a gente fez o nosso papel aqui hoje. Com certeza, de muita importância. E sim, temos que continuar fazendo. Com certeza. Muito obrigado, viu? A gente agora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta trocando um pouco de assunto, mas a gente continua falando de saúde. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed, Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.